Fala galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um balanço da temporada de seleções feminina 2025 e agora nós vamos falar da posição de centrais. E a pergunta que não quer calar. Vou começar com o Simon. O que é que Não, você começa com os meus amigos de achou? baixo, eu queria falar depois, eu posso? Você me autoriza? Ah, você pode, você vai ser o último, pronto. Eu vou Ai, começar com a, obrigado. com a Andressa, né, porque ele vai ter que falar de Diana, vai ter que defender Diana, viu? Que Diana calou a É, boca dele no Mundial, então deixa ele falar por último. olha, que eu sou um Mas e aí, advogado que Andressa? faço serviço completo. Você por último, licença. Nossa Senhora! Mas é prioridade. Corta Sim, mesmo, tem que Andressa. falar Mas você... agora. Ele te deu a palavra, você não quis, então licença. Ai, Bom, agora que eu falando. Agora é a fiquei vez da sabendo, Andressa, porque a Andressa É, agora vai advogar não tentem me defendendo a calar. menina do agro, Juju do agro. Não. Então, Andressa, o que é que você acha da posição de centrais? Advogue para sua Juju do agro. eu acho que Ixi, a a posição defensora da central bancada do foi a agro. posição que teve aquela disputa boa, né? Aquela dor de cabeça que é positiva, onde as 4 centrais que foram convocadas são centrais de nível internacional. Acho que, apesar da Luzia não ter tanta experiência, é uma central consistente. E nas poucas vezes que teve chances de jogar pela seleção, mostrou serviço. E tivemos, por um período, uma disputa direta entre Julia Kudes, Lorena e Diana, né? E que no final, né, ao longo da VNL, quem teve a oportunidade de se tornarem titulares da seleção brasileira foi a Julia Kudes e a Diana. As duas, Diana, ao longo da VNL, eu não vi o que justificasse essa titularidade que acabou se tornando absoluta. Só que no Mundial, a Diana teve um momento que virou a chave e depois só começou a crescer e conseguiu se igualar a Julia Kudes. Foram as duas maiores bloqueadoras do campeonato. A Diana, né, no Mundial, se tornou uma atacante muito mais potente e nos outros fundamentos ela também deu show. Sacou bem, uma das melhores que sacou no Brasil, apesar de ainda não ser o ideal, mas dentro das possibilidades que a gente tinha, era uma das melhores sacadoras, defendia em muitos momentos, levantava bem. Então, uma central assim realmente completa. Ela precisava disso e acabou se tornando. Julia Kudes, eu acho que é chover no molhado falar dela, é completa, é acima da média, não ganhou o título de melhor central à toa na VNL, foi injustiçada perdendo esse título no Mundial, mas a gente sabe como que funciona um pouco da federação, né? Como o Brasil ficou em terceiro novamente, acho que seria um pouco difícil, além da Gabi, a gente levar mais um prêmio, né? Então, eu acho que essa foi uma posição nessa temporada de 2025 que a briga foi uma briga positiva, né? Onde se brigavam realmente entre as melhores. Eu acho que para 2026 eu espero que a Luzia tenha mais oportunidades, que eu acho que nessa briga que vai continuar na Superliga, porque Luzia, Lorena, Diana e Julia Kudes estão na nossa Superliga, só tende a crescer e eu acho que as 4 vão brigar ali entre as melhores, além de disputar com as mais experientes, a Denise e a Thaisa, vão estar ali brigando, né, juntamente também com uma Laís, uma Lara, na Superliga. Valkyria também, né? Atual campeão. Você gosta de cutucar, né? Vão estar ali disputando entre as melhores quem que vai ser a melhor central da Superliga, e essa briga vai ser interessante, vai continuar ao longo da temporada de clubes e tô ansiosa para ver. Você não pode falar nada, Simon, que você tem Milka como um meio de rede do Praia Clube. E a Valkyria, pelo menos, é melhor que a Milka, viu? Valkyria, pelo menos, Mas foi decisão você aparece. que... E a Mas Milka é foi uma pipoqueira. você...
Mas foi você que pegou o substantivo de Valkyria como uma ofensa. Eu só citei o nome dela. Aí é você que tá com a autoestima Mas baixa. você Não, adora soltar um o veneno, problema não é Simon. eu, querido. Eu falei o nome O dela, problema- porque ela Ele é tem Você não experiência. tira. Ele é O nome de Osasco é doce na sua boca. Exatamente. Esquece Gente, É Osasco, meu doce na filho. sua boca. Matheus, em algum momento você Esquece. viu eu falar mal da A Valkyria gente tá falando aqui? de seleção. Gente, é impressionante, gente. Olha, passou a temporada de seleções todinha. Vou Nem eu e defender o Andrés falamos de Simon. Osasco. Obrigado, Ele querido. Lá sempre vem Vou outro defender, vou fala fazer de Osasco. o advogado. Lá vem outro Simon obcecado. está Defenda. certíssimo. Eu não Não falei o nome leve de aqui na. Valkyria. Não falou o nome de Valkyrie. Aliás, eu falei o nome Entendeu? da Valkyria, não falei mal da Valkyria. E nem Não falei falou nome no de. deboche. E nem Falou falei o nome dessa que a cidadezinha Valkyria. do ABC Não Paulista. brilhou. A Valkyria foi campeã da Superliga. Tem que brilhar novamente esse ano. É. Entendeu? Ela é uma Pronto. central experiente. Pois é. Entendeu? Então, assim, acho injusto É igual a Mica. vocês irem pra cima do Simon Sim. nessa situação. Vou defender. Obrigado, Ai. querido. Thank you. Pra falar mal de Osasco, você aparece pra defender, né? Se fosse outra Mas Mas pessoa, eu ninguém nem falei falando mal de nome- Osasco. Gente, ninguém nem falou o nome de Osasco aqui. eles são Gente. sonsos, né, Guilherme? Ai, ai. Gente, o nome de Osasco não sai da boca deles. Eles amam falar. Vambora, que o de povo Osasco, quer ouvir falar de impressionante. É um Central. amor Vai, impressionante Matheus que quer eles falar da têm. Central. Vai, Você chega que de fica Oz. de Vamos lá, graça. Matheus. Chega de Oz. Você Vamos lá. vai defender ou não vai defender Lorena, já que você dessa temporada vai torcer pro Sesc Flamengo? Defenda a sua Queen. Gente, eu não vou torcer pra quem. Uai, eu não tenho um time de estimação no feminino. Eu gosto de algumas jogadoras que estão. Eu gosto da Lorena, gosto da Vivian, que esteve aqui, né? Inclusive aqui com a gente no nosso canal, da Laís. Gosto do Praia da Macris. Então, assim, eu vou torcer para que elas joguem bem. Vamos lá agora falar das centrais esse ano na seleção Eita, brasileira. como fica em cima do muro. Eu acho que foi um ano muito bom. Eu acho que a Julia Kudz chovendo molhado. Acho que assim fez uma grande exibição tanto na VNL quanto no Mundial. Então, ela eu acho que é indiscutível. Mas a Diana, tanto de Lorena quanto entre ela e Lorena, né? Porque a briga foi mais entre elas, assim. Eu acho que a Diana provou ali na reta final porque mereceu ser titular. Eu acho que no Mundial ela fez um Mundial num nível que a gente precisava. Eu acho que todo mundo sentia falta, né, da Carolina, que Carolina não estava mais na seleção, inclusive nosso amigo Simon aqui, ele ainda sente essa falta, mas eu acho que a Diana teve um papel super Ai, não dá importante. brecha, senão uns 30 minutos falando da Carolina. Ela Deu, voltará para ser campeã, tá? Vocês Ela, falam uma Gabi flopada Rosa. daquela. Ela, flopada. Gabi Rosa, Macris e Roberta. As 5 serão campeãs juntas. certo. Mas assim, eu acho que Sonhar, As- mas um sonho impossível. mas a Nenhum gente vê osasquense que nesses nomes. Mas a gente vê que entre Lorena e Diana acerta uma certa preferência pela Diana. Pelo menos na preferência e pela bola que ela jogou foi acertada. Então acho que foi muito importante ela nesse Mundial. E eu acho que a Lorena é a terceira central do ciclo, ou a segunda, e pode se tornar a terceira, porque acho que a Lorena ainda tem muita bola para jogar pela seleção. E a Luzia, para mim, sinceramente, eu acho que ela vai fazer parte, mas vai ser importante para ela para o futuro, porque eu acho que as três que eu citei são as três principais hoje. Então acho que a Luzia vai ter que correr por fora. Mas acho que ela é uma boa central, teve chance, aproveitou e está lá na seleção. Mas não foi nem utilizada, né? Então, nem no Mundial, nem na VNL. Então, foi um bom ano das centrais no Brasil. Pergunta rápida, Matheus. Quem jogou mais no Mundial, Julia Kudz ou Diana? Porque na VNL é discutível que o Julia Kudz Não. jogou mais que a Diana, mas no Mundial, para você, quem foi que jogou mais? É porque eu acho que, lógico, a Julia Kudz jogou, acho que foi maior pontuadora no ataque e no bloqueio, né? Então, eu acho que nisso a gente tem que ser sincero, acho que ela foi melhor. Mas, no meu ver, a Diana se superou, porque a gente falava, poxa, a Diana
A Diana precisa estar mais ali em quadra, atacar mais, Concordo, acho que bloquear a Júlia mais. manteve o padrão e a Diana Isso, cresceu. isso. Olha, trarei Então, acho números que. perplexos para contrariar vocês. Então, pronto, eu quero contrariar. Mas eu acho que, pela expectativa, foi. A expectativa era que ela melhorasse, né? E aí isso aconteceu. Acho que se alguém, eu acho que o Simon, né? E algumas pessoas que vão assistir nosso vídeo, e também deixe os comentários aí, as opiniões de vocês sobre as centrais, com- começaram achando que não era a melhor solução ali entre as centrais, e eu acho que no final, acho que as pessoas que meio, não que criticaram, acho que ver com outros olhos o final do campeonato, o roteiro em si, sobre a participação da Diana. Bem, eu vou opinar primeiro, porque eu vou deixar o Simon por último. Antes de mais nada, galera, eu esqueci no começo da live. Deixe seu like, se inscreva no canal, curtam, comentem, compartilhem bastante nosso conteúdo e se tornem membros, pois vocês são os nossos maiores financiadores. Então vamos lá, né? Eu acho que é a posição mais bem servida que a gente tem, a posição de centrais. É muito bom ver as centrais crescendo no momento certo, na hora certa. Eu acho que a Diana estava precisando disso e aquela bancada que ela teve no jogo contra a França fez com que ela tivesse uma mudança de chave. E eu gostaria muito que o Zé Roberto tivesse isso com outras posições, com peças que são intocáveis no elenco, como por exemplo a Gabi. Não estou dizendo que a Gabi jogou mal, mas assim, quando a Gabi não estiver bem, ela sair e depois voltar. Ele fez isso com a Julia Bergman também, no jogo contra a França. Então, estou dando exemplos relacionados a isso, porque em todas as seleções do mundo, a gente vê Buscovic saindo, a gente vê Gomes saindo, a gente vê as principais jogadoras das seleções saindo. Só no Brasil aqui, tanto no masculino como no feminino, que Gabi e Lucarelli são peças intocáveis. Então, é interessante isso, até para dar um respiro à jogadora e até desafogar um pouco a jogadora no meio do jogo. Então, é uma posição bastante disputada. Eu tiro onda aqui com a questão da Carolina, mas eu lamento muito a forma como ela se aposentou. Eu acho que a Carolina não merecia o final por tudo que ela representou na seleção. Achei que o Zé Roberto faltou com respeito sim com a Carolina, porque em 2023, por exemplo, a Carolina ela tinha acabado de se casar com a Anne e largou a lua de mel dela para seguir a seleção. E agora que ela pediu descanso, o Zé Roberto fez pouco caso, fez bastante caso relacionado a isso, né, soltando indiretas para ela, entre outros pontos. Então, assim, eu achei uma sacanagem imensa com a Carolina, até porque teve jogadoras, por exemplo, feito Thaisa, que já deixaram ele na mão de Jogos Olímpicos e ele foi atrás. Eu não estou comentando histórico de títulos ou algo do tipo. Eu estou falando de importância na seleção. A Carolina tem a importância, sim, por tudo que ela construiu. E no momento que ninguém queria estar na seleção, ela estava lá. Tanto nos Jogos de Tóquio, como também nos Jogos de Paris. Então, eu achei que foi uma tamanha falta de respeito. E Carolina, sim, fez falta, apesar do bom desempenho da Diana e da Julia Kutz, ela fez falta porque o saque da Carolina é um saque que faz muita diferença. E a gente sabe que o saque do Brasil caiu muito de rendimento desde a lesão da Ana Cristina e com a saída da Tainara para o banco. Então, fez falta nesse sentido. Carolina fazia muita diferença nessa questão, além de ser uma jogadora que impõe respeito para os adversários. É tanto que o Santarelli falava, no on Carol. Ou seja, não vá na Carol porque você vai ser bloqueado. E isso mostra o respeito que ela tinha em relação aos times adversários quando iam jogar contra ela. Então, com a Carolina, eu tenho esse comentário. E Julia Kudis, eu acho que Julia Kudis fez uma ótima temporada de seleções, oscilou, que é normal, pela idade dela e também pela lesão que ela teve. Ela teve uma LCA gravíssima, então é importante a gente atestar isso. Ela voltou cambaleando no Minas, mas na seleção ela pegou o ritmo, mas depois oscilou. Foi a maior bloqueadora na VNL, fez um grande mundial. A Diana, como eu falei, foi uma virada de chave para ela. Muito bom ver a Diana crescendo na competição. E a gente, assim, critica, mas a gente quer que a jogadora cresça, melhore, não que a jogadora seja massacrada e não volte nunca mais. Então,
A Diana é muito disso, né? A Lorena, eu tenho uma preferência maior da Lorena do que com a Diana. Acho que a Lorena poderia ter tido mais oportunidades. Fez a temporada da vida jogando no Sesc Flamengo. Ela bora de segurança do Bernardinho. Então, a Lorena poderia ter tido mais oportunidades. Eu até disse que na primeira semana, para mim, ela foi a melhor jogadora da seleção naquela etapa do Rio de Janeiro. E achei que faltou um pouco de paciência com a Lorena em relação ao Zé. Mas também o saque dela também deixa um pouco a desejar entre o saque da Lorena e da Diana. A Diana acabou continuando na titularidade. E a Luzia vai ser aquela quarta central, sabe? Vai continuar sendo convocada, mas eu acredito que não vai ter tantas oportunidades, até porque a posição ela está muito bem servida, né? Sem falar que tem Lívia, tem Juju Granda, que pode figurar no futuro, mas vai ser essas 3 prioridades, começando com Diana e Julia Cudes, a Lorena como terceira central e a Luzia aí ficando com a quarta posição. Então, é uma posição que não me preocupa para o ciclo de Los Angeles, nem para o próximo ciclo de Brisbane, e a gente está muito bem servido em relação a isso. Mas agora, Simon, se redima das críticas que você fez para a Diana. Você em live já falou isso, mas eu quero que você fale agora no balanço sobre a Diana. Simon, é contigo a palavra. Elogie só ela, que ela vai ouvir, viu? Eu quero que você fale. Ele tá mandando aqui, né? Autoridade total. Você já sabe com quem é autoritário que acontece, né? Comigo não se cria, tomba todos, um por um. Mas vamos embora lá. Para começar, lembrando que o Zé Roberto tinha escolhido alguns nomes para ele poder trabalhar essa temporada de centrais, né? Ele tinha escolhido a Diana, a Julia Cudes, a Lana, Lorena, Luzia, Maihara e Valkyria, não é isso? Foram as inscritas na VNL. Dessas inscritas, a Lana ficou até treinando um período com o grupo, foi relacionada para um joguinho ali na VNL, mas logo depois foi dispensada e foi para outra seleção. E a Maihara e a Valkyria não chegou nem a treinar com o grupo. E foi mantendo ao longo da competição, tanto na VNL quanto no Mundial, a Diana, a Julia Cudes, a Lorena e a Luzia. Nossa, bastante L, inclusive. Mas vamos embora lá. Para eu poder desenvolver a minha linha de raciocínio e para poder pautar o que eu penso em relação a isso, eu vou fazer uma breve linha do tempo em relação a Diana e em relação a Lorena. Eu já tive a oportunidade de fazer outras lives, mas para não poder ficar meu pensamento desconexo, eu vou acabar fazendo aqui de novo. Quando a gente olha para a realidade do clube, a gente vê uma Diana bancada e uma Lorena protagonista. Ponto. Isso é um fato, não tem como a gente discutir em relação a isso. Terminado a temporada de clubes, ambas chegam as duas na seleção. Se a gente for levar em consideração o que ambas apresentaram na temporada de clube, subentende-se que a Lorena será a titular do time. Por qual motivo? Pelo motivo da qual ela foi protagonista do Sesc Flamengo. Foi uma das bolas de segurança do Sesc Flamengo. Ponto. Quando a gente volta para a temporada anterior, a temporada que antecedia as Olimpíadas de Paris, a gente vê um cenário parecido com a Lorena, vivenciado pela Diana, também naquela ocasião, mas especificamente agora, nessa última temporada, onde a Lorena era banco do Praia e ela não foi nem sequer inscrita entre todos os nomes para poder chegar a disputar a VNL. Ele preferiu colocar a Denise, que naquela ocasião já havia dito que não gostaria de estar na seleção. Ele jogou um nome fora, mas ele não colocou a Lorena. Trazendo para nosso início da temporada agora de novo, a gente vê que a Diana foi uma escolhida pelo Zé Roberto e tá quase tudo bem. Mas eu acho que isso já evidencia que as oportunidades na seleção não são iguais, né? E isso diz muito sobre o que a gente também já falou aqui, sobre a disputa na temporada passada que antecedia Paris em relação a Naemi e a Natinha. A Naemi não chega na seleção com a vaga cativa que pareceu ter sido dela a partir do momento que ela começa a jogar, porque o Zé Roberto ignorou completamente a presença da Natinha. Mas aquela não era uma realidade para quem acompanhou a Superliga e nem para quem acompanhou a antepenúltima temporada de seleção brasileira, né, que antecedia aquela convocação. Porque em momento algum a Naemi saiu da seleção e despediu falando assim, daqui eu sou titular. Isso não houve. Talvez vá acontecer agora na próxima edição, depois dela ter feito uma grande Olimpíada. Então é um cenário muito parecido, na minha opinião, em relação a Diana e a Lorena nesse sentido, essa linha do tempo.
E eu acho que isso é um bom exemplo para a gente entender que as oportunidades não são iguais. E quando eu vinha defendendo a presença da Lorena, era justamente pela oportunidade. Só que como a Andressa sempre gosta de falar, e eu concordo nesse sentido, a vida da Lorena agora na seleção vai ser similar ao que aconteceu com a Marcele. Ela vai ter que entrar para poder ser protagonista. Porque se ela entrar para fazer o que a Diana estava fazendo nos bons dias dela, ela vai voltar para o banco. E é o que a Marcele vai vivenciar agora. Certamente, quando a gente voltar, a gente vai ver uma Naemi titular. E caso a Naemi não dê conta e a Marcele entra, ela não pode entregar o mínimo, ela não pode entregar não se pode errar. Exatamente. Quem vem do banco, a paciência é quem zero. vem do banco, dona Era Zé Roberto Guimarães, né? Que é uma era que vai perdurando, não pode errar. Vai lá, Matheus. Você está mutado. A gente está falando de um cenário que a gente colocou Naemi e Marcele, mas ninguém sabe se a Natinha pode voltar. Então, assim, é aquilo, vai ficar tudo nebuloso até a próxima convocação, né? Sim, a gente está subentendendo que isso vai acontecer, né? Mas, enfim, então, voltando aqui. Então, eu acho que as oportunidades são mega injustas. Quando a gente começa a temporada, a gente vê uma Julia Kudus capenga. Eu acho que muito do que o Guilherme falou por conta da lesão dela, a gente teve até a oportunidade de conversar com o preparador físico dela, que ajudou nesse processo de recuperação dela. Ele falando que ela é uma menina muito forte, muito dedicada e etc. E a gente vê uma Julia Kudus ruim na primeira semana de VNL. Eu acho que isso é o grande fato, ou pelo menos oscilando bastante. A ponto da Lorena ser a grande protagonista do time, na minha opinião, naquela primeira semana. Eu acho que ela foi a que mais surpreendeu, a que mais chamou atenção, a que mais bateu no peito, a mais explosiva, raçuda. Para mim, foi a melhor jogadora da primeira semana. A gente já viu aos poucos ela começar a ser preterida, logo depois daquela semana. A gente sabe que na primeira semana ficou ali, uma hora Diana estava no banco, outra hora Júlia estava no banco, outra hora a Lorena estava no banco, Luzia até chegou a ser protagonista em jogos contra a Alemanha, por exemplo, foi mega importante. Diga-se de passagem, eu acho que Luzia, na verdade, a Juju, a Lívia, são todas centrais, assim, que vão fazer parte de talvez a maior geração de meio de rede do Brasil, né? E todas, assim, muito novas e todas disputando vaga. A Diana e a Lorena têm 26 anos, Julia Kudus 22, Luzia 21. Então, assim, e você tem a Lívia chegando, você tem a Juju Gandra chegando, isso sem contar as mais experientes, que ainda são jogadores que conseguem jogar a alto nível, mas estão aí a mercê. A Lana, boa... inclusive a melhor China da Superliga, na minha opinião, essa última temporada, junto com a Maihara. Mas eu gostaria de, depois de dito de Luzia, né, uma menção honrosa para ela, porque nas oportunidades que teve, acho que ela correspondeu, e tem um saque bastante interessante, como é de praxe dos jogadores de Barueri. Agora vamos embora lá falar da Julia Kudus. A Julia Kudus fez uma VNL, assim, tirando a primeira semana, eu acho que ela teve um processo de ascensão, assim. Na verdade, a história dela na VNL é muito de ascender, né? Ela vai subir nos degraus de acordo com que a VNL vai terminando e completamente protagonista pela seleção brasileira. Simplesmente a melhor central do Brasil na temporada, na minha opinião. Muito constante, muito decisiva, chamando a atenção de todo mundo que jogava contra ela, muito rápida na leitura de bloqueio, bastante eficiente, uma jogadora de ataque ofensivamente também muito regular. Foi uma grande temporada da Julia Kudus depois da temporada frustrante passada para ela. Agora, falando da Julia Kudus em relação ao Mundial, a gente viu uma queda. A Andressa chegou a falar que a Julia Kudus teve uma certa constância, mas ela teve uma queda em relação à VNL. Para mim, a Julia Kudus do Mundial não é a mesma da VNL. Eu acho que ela teve uma queda e eu acho que isso é perceptível. E eu fui atrás dos números para saber se eu estava maluco. Mas na VNL, a Julia Kudus virou 3,9 bolas por 7, mais ou menos. No Mundial, esse número caiu para 2,7, uma queda de mais ou menos 1,3 bolas por 7 em relação à Diana. Na VNL, ela teve uma eficiência de 46%, no Mundial, de 41%. Na VNL, ela teve uma média de bloqueio de 1,29 e
no Mundial de 1,7 pontos de bloqueio por set. Então, é evidente que, numericamente, ela caiu de rendimento em relação ao Mundial. E eu acho que isso ficou perceptível ao longo dos jogos. Mas não acho que o problema do Brasil tenha sido Júlia Kudes, né? Inclusive, se a gente conseguiu fazer um bom jogo contra a Itália, por exemplo, nosso maior rival, foi por conta do protagonismo das centrais. Agora, vamos embora falar da Diana. A gente discutia algumas coisas em relação a Diana, se Diana deveria ser titular ou não. No início do Mundial eu falei que eu ainda colocaria a Lorena de titular. Mantenho a minha opinião em relação a isso. Eu não acho que a questão dela seja uma questão técnica de talento. Eu acho que é uma mera questão de oportunidade, que uma teve e a outra não. Uma teve o direito de oscilar e ele, de mesmo fato, insistiu. Eu acho bonito quando a gente tem jogadoras novas e o técnico resolve apostar nela. Eu acho isso massa, desde que isso seja uma unanimidade quando tange os outros times. Porque a Lorena não é uma jogadora de se jogar fora. É uma jogadora que fez uma puta Superliga. E merece ter a oportunidade que uma puta central faz a Superliga. E o meu ponto é esse. A gente vinha falando que a Diana era lenta para o deslocamento lateral para o bloqueio, estava pingando muito. E eu há de fazer jus aqui que realmente a Diana evoluiu no Mundial. É uma Diana diferente, a ponto de, na minha opinião, de quando terminou o Mundial, na minha opinião, se tivesse escolhido a Diana como melhor central a Júlia Kudes, para mim estava de bom tamanho. Porque, na minha opinião, a Júlia Kudes cai um pouquinho de rendimento, a Diana sobe um pouquinho de forma que elas se nivelam, e eu não acho que nenhuma perde para a outra quando chega o final do Mundial. No Mundial. Da VNL é evidente que a Júlia Kudes foi superior. Uma pergunta. Quem você tiraria ali da seleção do campeonato para colocar ou a Diana ou a Júlia Kudes? Danese ou Eda Erden? Eu não gosto nenhuma das duas, né? Na verdade, a Eda eu não gosto. A Danese eu até gosto. Mas depois que ela colocou na bio dela que ela não sei o que, bloque, não sei o que, meio de rede. Pelo amor de Deus, querida, desce desse salto que tá muito alto. O último Mundial, você é que eliminou seu time com bloqueio quentíssimo da Carolina no pé. Mas assim, eu tiraria... Eu não gosto da Eda Erden. Na verdade, também um ranço recente dela, né? Mas ela foi mega importante para a Turquia, né? Então, assim, se a gente for levar em consideração a bola, a Danese sairia para uma brasileira entrar sem sombra de dúvidas. Mas agora, na minha opinião, né? Agora, voltando em relação a Diana, desculpa estar me estendendo, mas eu precisava construir a minha linha de raciocínio, né? Para defender a minha tese. No final de contas, estão aí querendo me golgar por querer a Lorena. Mas, assim, quando a gente traz para o jogo da Diana, e os números também mostram a evolução dela em até certo ponto, na VNL, a Diana virou 1,5 bola por set. No Mundial, ela virou 1,4. 0,1 a menos em relação à VNL. Ou seja, não é um crescimento tão grande. Na verdade, nem é um crescimento, né? Se manteve de forma linear ali para baixo. Na VNL, ela teve uma eficiência de 47%, no Mundial, a mesma eficiência de 47%. No Mundial, a Diana recebe metade dos tocos que ela recebeu na VNL, mas o Mundial é com menos jogos, né? Foram 7 jogos no Mundial, e, se não me engano, a VNL foi o dobro disso. Eu nem chego a contar total de jogos, porque acaba sendo injusto, né? Porque alguns jogadores não fizeram parte dos jogos, e se a gente subtrair pelo total de jogos, alguns jogadores acabam sendo prejudicadas. Mas agora é o ponto mais massa do rolê. É onde eu fui comparar os números da Lorena com os números da Diana e com os números da Júlia Kudes. Olha só. Ao contrário de que algumas pessoas achavam, o toque, muita gente falava durante as nossas lives que a Diana tocava mais no bloqueio, mas as estatísticas não nos dizem isso. Na VNL, a Diana tocou 29 vezes, 0,69 por set. A Lorena tocou 19, 0,97. Uma diferença mega significativa, quase 30, 0,30 a mais em relação aos números da Diana. A média de bloqueio de set por Diana é de 0,84 e a Lorena é de 0,68. Uma diferença tendendo a favor da Diana de 0,16. Agora, trazendo agora em relação à parte ofensiva especificamente das duas, que eu acho que isso também era uma coisa que a galera falava aí. Agora, uma comparação dos números da Lorena em relação aos números da Diana. A Lorena
tem 57% de aproveitamento na VNL e a Diana 57% de aproveitamento na VNL. A eficiência das duas também é igual, 47 para cada. Os erros, a Lorena errou uma bola a mais do que a Diana. E os tocos, a Diana levou 4 vezes mais tocos do que a Lorena levou na VNL. Então, ofensivamente, a Lorena não deixa nada a desejar para Diana. Absolutamente nada. Se ela não for melhor, pior ela não é. Ela só levou mais toco. A única diferença que a gente tem basicamente aqui é que a Diana levou mais toco do que a Lorena. Quando a gente vai comparar os números da Lorena com a Júlia Kudes, a Lorena tem um aproveitamento de 57% para 57% também da Júlia Kudes. A eficiência da Júlia Kudes é também um pouco mais baixa que a eficiência da Lorena. A Lorena tem, mas é algo nesse caso aqui, acaba que é 1% a diferença de uma para outra, então é bom a gente nem se prender a isso, porque uma bola, 2 bolas a mais viradas no chão, esse número já mudaria significativamente aqui, eu igualaria para a Júlia Kudes. E até porque a Júlia foi praticamente titular a temporada toda e a Lorena jogou menos, né? Sim, mas esses números aqui são com relação ao aproveitamento delas, e principalmente os números que eu falo aqui são em relação se dividido pela quantidade de 7 jogadas. Não é um número exato, né? Mas é um número que a gente pode considerar, né? Não é um número exato. Jogou tantos sets. Não é isso aqui, não. E a Júlia errou mais do que a Lorena, e a Júlia também levou mais tocos do que a Lorena. Mas eu acho que é um fator importante também, porque a Júlia acaba se expondo mais, né, Andressa? Tem a subjetividade, porque se a Júlia ela joga mais, ela acaba sendo automaticamente mais lida pelo adversário. Isso que eu estou dizendo, por isso que a eficiência dela é um fator da gente que a gente pode considerar. De quem joga mais acaba sendo menor, porque acabou se expondo mais. Sim. Agora, na VNL, a Lorena jogou mais ou menos cerca de 19,5 sets, a Júlia Kudes 45,5 sets e a Diana 26,5 sets. Então, uma diferença de quase o dobro, mais do que o dobro da Júlia Kudes para a Lorena e uns 10 sets, uns 8, menos de 10 sets em relação à Diana, em relação à Lorena. Eu acho que os números ficam evidente que a Lorena não perde. E um fator que meus colegas não citaram e que eu acho que fez diferença para a Lorena. Eu acho que nenhuma central conseguiu acertar a bola da Lorena. E eu acho que isso fez falta para ela. Ela é uma jogadora que tem altura, é uma jogadora que ataca alto, elas não estavam conseguindo aproveitar a altura da Lorena, então eu acho que isso também é algo que fez bastante falta e prejudicou o jogo dela. E em relação ao saque é indiscutível, né? O saque da Lorena é algo bem ruim e ela tem que correr atrás disso. Mas eu não acredito que foi por isso que ela foi bancada, não. Não foi por causa de saque que ela foi bancada, não, porque ele sabe muito bem que ele tinha uma jogadora ali que ele poderia ter colocado para poder sacar no lugar dela. E com os números que eu trouxe aqui, se o argumento da aposta que fez a Diana jogar um grande mundial foi o fato dele ter apostado nela, por que não ter apostado em Lorena e não tivesse uma central ainda melhor no mundial? Fica aí a interrogação que a gente não sabe a resposta. Mas o meu intuito de trazer os números é só para poder mostrar que o que difere uma da outra é a oportunidade, não é sobre vôlei. É a oportunidade que ele deu para uma e que ele não deu para outra. E isso acaba camuflando a realidade da jogadora e passando pano. Mas aí vem aí uma grande temporada do Superliga, onde a gente vai poder falar um pouco mais e ver um pouco mais de perto todas, e acho que espero que, né, que todos sejam titular dos seus respectivos times. Mas no mais foi isso, desculpa, acho que foi o que mais falei aqui, né? Mas você queria falar alguma coisa, Guilherme? Não, só fazer um complemento, Simon. Eu acho que é um dos elementos que fizeram a Lorena bancar. Mas a gente sabe que o principal é que cada técnico tem as suas preferências. E a preferência do Zé Roberto é pela Diana, a preferência do Zé Roberto é pela Naemi. Então, essas jogadoras sempre vão ter uma prioridade para o Zé Roberto. Do mesmo modo que, eu sei que não é a posição que a gente vai falar aqui, mas se a Lorene jogar bem do Vakif, ela vai estar na próxima convocação, porque é uma preferência dele. Então, é uma escolha dele. Então, assim, elas têm estrelas.
As três têm estrelas para o Zé Roberto. Então, as três sempre vão estar com prioridade para ele. É muito desse ponto que eu abordo. E eu acho que no Mundial, para falar, acho que uma das duas poderia estar na seleção do campeonato, no lugar da Danese. Eu acho que para a Eda foi uma jogadora muito importante para a Turquia. Os números da Eda, a Eda jogou menos jogos, mas a eficiência da Eda, se eu não me engano, estava até melhor que a da Julia Kutz e da Diane. Então, eu acho que é coerente a Eda estar na seleção. Mas a Danese está, é uma opinião que a Federação Internacional não tem o direito de ter, até porque quem terminou como maior bloqueadora da competição foi Júlia e Diana. Então, uma das duas era para E a seleção do Danese campeonato. completamente... Na verdade, as centrais da Itália sumiram do jogo nos momentos Pois decisivos, não, né? contra o Contra o Brasil, com o jogo não mega jogaram nada. baixo. Uma saudação ali para a Fá, que tinha acabado de sentir o tornozelo, né, no aquecimento, mas não foram tão eficientes e na final também não foram essa Coca-Cola toda. Eu acho que safadeza, né? Como a gente sabe, né? Sempre vai ter um flopado Patifaria. e sempre um brasileiro flopado nessas premiações individuais. É uma patifaria para fazer média, né? Se bem que teve prêmio pior, né? Para Urro como MVP, mas isso aí a gente pode comentar depois. E sobre Carolina, eu acho que ela fez falta, mas eu vou me parar por aqui, porque o que eu quero falar dela, eu vou falar na parte que a gente for falar da comissão técnica e companhia. Acho que faz mais sentido. Então, galera, termina aqui o confronto Brasil-Turquia. Brasil de Matheus e Turquia de Simon, Andressa e a mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, curtir, compartilhar bastante nosso conteúdo. Um forte abraço e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, gente.